Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 32. Salmo de número 32, nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Salmo de número 32, a partir do versículo de número 1, Salmo 32, versículo 1, fala assim: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças, elas foram se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis, eles orem a ti enquanto tu podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas da angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu te instruirei e te ensinarei no caminho que você deve seguir, e à minha vista eu te darei conselho. Não seja como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, que precisam de ser controlados com freios e corrédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Esse salmo é um salmo tão precioso. O texto bíblico diz que Davi, ele percebeu algo. Ele percebeu que o homem, quando tem os seus pecados perdoados, ele é infinitamente feliz. O Davi percebeu que o homem que o Senhor não encontra no coração dele, hipocrisia, ele é completamente pleno. Então, talvez você esteja aí sobrecarregado de tanto peso de pecado, talvez você esteja aí sobrecarregado de um fardo de culpa. Talvez você caiu e você olha para você e você fala assim: meu Deus, eu não tenho mais o que fazer. Talvez você fale assim: gente, esse pecado é imperdoável. Talvez você olhe aos seus olhos, seja uma culpa tão pesada que você diz assim: não tem mais jeito para mim. Mas o texto bíblico diz que Davi descobriu que o homem, quando ele tem os seus pecados perdoados, ele é feliz. Ele descobriu que o homem que o Senhor não encontra no coração dele hipocrisia, não encontra mancha, ele é feliz. Mas como é que ele descobriu isso? Como é que Davi percebeu essa alegria invadir o coração dele? Muito simples. O texto diz que ele confessou ao Senhor o seu pecado. Ele confessou ao Senhor a sua culpa e a sua iniquidade ele não mais ocultou do Senhor. O texto diz que enquanto ele tinha os seus pecados escondidos, ele estava pesado. Era como se a mão de Deus estivesse pesando sobre ele. Era como se ele vivesse em constante aflição, porque a mão do Senhor pesava sobre ele. Talvez essa aflição que você está sentindo seja exatamente da falta de confissão. Seja exatamente porque você, ao invés de confessar a sua culpa ao Senhor, você tem permitido que Satanás, o adversário, traga acusação contra a sua vida. Mas sabe, há um sentimento que você pode experimentar. Há uma outra realidade que você pode experimentar na sua vida simplesmente pelo fato de abrir o seu coração e confessar o seu pecado. A palavra do Senhor diz lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Isaías, a palavra do Senhor diz que ainda que os meus pecados e os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles sejam vermelhos como carmesim, Deus é capaz de torná-los brancos, mais brancos do que a neve. Tem um hino maravilhoso, o pastor André canta esse hino, Fernandinho também gravou esse hino. Ele fala: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado,
mais alvo do que a neve eu serei. Foi exatamente essa compreensão, a compreensão da justificação por meio da fé, a compreensão da graça de Deus que vem a nós por meio dessa justiça que nos é dada através da obra de Jesus, quando nós somos perdoados dos nossos pecados, que revolucionou a vida de um monge chamado Martinho Lutero. Lutero vivia debaixo de um peso tão grande. Todos os dias ele se chicoteava e ele tentava, por meio das suas ações, expurgar os seus pecados, arrancar a sua culpa. Mas um dia, lendo a palavra de Deus, ele descobriu que por meio do Senhor Jesus, ele havia sido perdoado, que ele podia confessar os seus pecados ao Senhor e aquele peso de culpa e de condenação seria removido da vida dele. Se você ler os relatos de Lutero, é tão interessante que há uma história que um dia Lutero estava dormindo e ele acordou, e quando ele acordou ele se deparou com a presença do próprio Satanás no seu quarto, e o diabo estava como que com um quadro assim na parede, escrevendo os pecados de Lutero e dizendo para ele: você nunca vai ser perdoado, você fez isso, você fez aquilo outro, e escrevia os pecados de Lutero nesse quadro que estava pendurado na parede. E aí a história conta que Lutero, ao ver aquela cena, ele se levantou, ele pegou um balde e ele jogou sobre o quadro e ele disse: realmente, Satanás, eu fiz tudo isso, mas você esqueceu de que Cristo fez algo por mim e ele lavou os meus pecados. E ele jogou um balde de água naquele quadro e aqueles nomes de pecados que estavam ali, eles foram se apagando, como o sangue de Jesus fez comigo e fez também com você. Quando eu me calei, era como que dor. Quando eu me calei, era como peso, está dizendo o salmista aqui. Mas ele diz: quando eu confessei ao Senhor, a minha vida foi completamente transformada. Ele diz que essa esperança que toma o coração deve levar as pessoas então a orarem a Deus. Ele diz que ainda que as muitas águas tentem afligir essas pessoas, no versículo 6, elas não vão abatê-lo. Por quê? Porque essa pessoa descobre que Deus é o seu abrigo, que Deus o preserva da angústia e que Deus vai cercar essa pessoa de canções de livramento. Versículo 8 diz: eu instruirei você e te ensinarei o caminho que você deve seguir. As minhas vistas eu vou te dar conselho. Olha, toma posse dessa palavra. Deus pode guiar a sua vida, Ele pode guiar a minha vida. Faz tantos dias que essa palavra aqui está ruminando no meu coração. Deus quer guiar a nossa vida. Deus quer conduzir a nossa vida. Nós não precisamos andar, como que cegos, como que perdidos. Não, nós podemos. Nós não precisamos ser como o cavalo ou como um burro que não tem entendimento, que precisam que por meio que da força serem controlados. Não, o texto bíblico diz que Deus pode nos guiar por meio da sua palavra. Ele termina dizendo que os ímpios sofrem muitas dores, mas a bondade do Senhor protege aqueles que nele confiam. Ele diz: se alegrem no Senhor, vocês que são justos, e cantem a Ele, vocês que são retos de coração. Mas eu queria dar muita ênfase nesse detalhe do texto. Confesse os seus pecados. Sabe, não fique vivendo uma vida suja na presença do Senhor. Não, limpa o seu coração, querido. Talvez agora mesmo, dobre os seus joelhos onde você está e deixa o Espírito de Deus encher você com bálsamo. Deixa o Espírito de Deus encher você com refrigério, com esperança, com perdão, para a honra e para a glória do nome do Senhor.